Olá, muito boa tarde para você conectado nos canais sociais da revista Isto é Dinheiro. Meu nome é Lana Pinheiro e hoje eu vou comandar a live que tem o prazer de receber Pedro Paulo Diniz. Tudo bem, Pedro Paulo? Oi, tudo bem? É um Prazer estar prazer, aqui. um prazer te receber. Bem, Pedro Paulo Diniz é empreendedor e dedica a sua vida a projetos que promovem impacto positivo do ponto de vista ambiental, social e econômico. É sócio fundador da Fazenda da Toca, voltada à produção de orgânicos em larga escala, e da Rizoma Agro, que investe e desenvolve modelos de agricultura regenerativa e que se tornou a primeira empresa mundial a fazer captação de títulos verdes sob o critério da agricultura sustentável. É fundador da PPD Holding, empresa de investimento dedicada a projetos com modelo Triple Bottom Line, que traz benefícios para a sociedade, para o planeta e para as empresas. Além disso, participa ativamente de diversas iniciativas globais com o intuito de promover um modelo de desenvolvimento regenerativo e sustentável. É conselheiro do projeto Drawdown, que lançou no Brasil o livro Drawdown, 100 iniciativas poderosas para resolver a crise climática. Participa também do conselho do Kiss the Ground, a organização sem fins lucrativos baseada nos Estados Unidos e que tem como missão máxima a regeneração do solo. Foi piloto de Fórmula 1 e vale destacar que foi produtor executivo do documentário recém-lançado, agora em setembro, na Netflix, O Solo Fértil, que traz no elenco grandes nomes que defendem a causa ambiental, entre eles a Gisele Bündchen. Pedro Paulo, para a gente começar, eu queria saber o que te atraiu para a agricultura sustentável. Você fez um shift muito grande de vida, né? O que te atraiu para esse mercado? Foi uma jornada, não foi nada de uma hora para outra, assim, né? Sempre por ser esportista, sempre cuidei muito do meu corpo e tendo uma alimentação bem saudável sempre, então sempre fui consumidor de orgânico, desde a época que eu morava na Europa, né? Já isso antes dos anos, eu morei na Europa de 99 até 2000, então isso já orgânico já era uma coisa que era bastante nessa época já o bio, principalmente na França onde eu morava, né, já era bastante divulgado e eu já era consumidor de orgânicos nessa época. Quando eu voltei para o Brasil depois da minha carreira de automobilismo, eu também embarquei mais ainda na questão de me cuidar, comecei a fazer yoga, meditação e comecei a embarcar mais nessa questão de orgânicos e consumo de orgânicos. E como consumidor, eu fiquei muito curioso em entendendo as coisas e foi quando se apresentou uma oportunidade para mim de estar fazendo um projeto de larga escala na fazenda da minha família em São Carlos, na verdade, no município de Tirapina, né, que é a fazenda da Toca. E a gente fez um trabalho de business plan para ver como fazer orgânico em larga escala naquela época, né? Isso era 2007, 2008 e e decidimos implementar um projeto lá bem diversificado, com fruticultura, produção de leite, produção de ovos, todas as cadeias inteiras, né, porque não tinha nada muito estruturado para fazer orgânico lá. E depois desses 12 anos, é um projeto muito bem sucedido, graças a Deus. Você tem lá na Toca, né, como princípio, a regeneração do planeta, de pessoas e da relação com a natureza. É possível, depois dessa sua experiência, você diria que é possível aliar esses valores com lucro? Não só é possível, como a gente está fazendo, né? Então, eu acho que é mais do que falar que é possível, mostrar isso, né? Então, lá na Fazenda Toca hoje é um business muito saudável em todas as pernas dele, né? Então, social, ambiental e econômica é um business muito saudável e rentável. Teve muito aprendizado, porque, como eu falei, né, a gente começou muita coisa do zero lá, não se tinha tecnologia pronta, então, para várias coisas, a gente teve que desenvolver tecnologia, desenvolver jeitos, e a gente foi um grande aprendizado, e talvez o grande aprendizado foi realmente unir o que tem de melhor já desenvolvido pela indústria
convencional ou normal, né, e adaptar isso para sistemas orgânicos. Eu costumo falar aqui para exemplificar o que a gente faz, em vez da gente tentar pensar a natureza como uma fábrica que você minimiza ela e tenta simplificar os processos, você entende como a natureza opera e tenta entrar nesse fluxo de operação da natureza. É isso que para a gente é produzir orgânico. Entrando nesse fluxo, a gente vê que pode gerar uma eficiência muito grande, mas é complexo, porque você precisa desprogramar um pouco o nosso jeito de pensar muito, de simplificar as coisas, né? Então, como você pega, por exemplo, um pomar de citricultura, como a gente tem lá na fazenda, né? Uma citricultura convencional, você pensa aquilo como uma fábrica de limão e você esteriliza essa fábrica de limão. Então, você passa lá o seu herbicida, fungicida, inseticida, todos os cidas e esteriliza essa fábrica para que nenhuma praga entre nela e para que você fique seguro nesse ambiente. Só que daí, ao fazer isso, você elimina muitos das coisas que eu chamo de fatores gratuitos que a natureza prova. Então, por exemplo, a polinização é feita por abelhas, né? Se você passa inseticida, você acaba perdendo o poder da natureza de polinizar. Então, a gente pensa em um jeito diferente, a gente pensa em um jeito de colaborar com a natureza. Uhum. A gente está no Brasil, que é já considerado um celeiro mundial de alimentos, né? Especificamente grãos, a gente tem uma produção em larguíssima escala com sucessivos recordes. Vocês têm feito um trabalho também com soja, mas ainda para muita dúvida de se é possível fazer uma produção tão em larga escala a ponto de sermos o celeiro do mundo com agricultura orgânica. Qual a sua avaliação disso? Então, na nossa história, eu comecei lá fazendo a toca, né, que tinha essa produção muito diversificada, e 4 anos atrás a gente decidiu criar a Rizoma, e realmente para levar isso para o mundo, escalar um pouco tudo que a gente aprendeu nesses últimos anos na fazenda da toca, né, que a gente teve muito desenvolvimento de P&D lá. Em grãos, especificamente para responder a tua pergunta, grãos, hoje eu fico bem confortável em dizer que a gente tem um modelo para fazer em larga escala. Essa safra, esse ano, a gente colheu igual ao convencional. Em milho, a gente colheu um pouco melhor até que convencional na nossa região lá de Aras, que é a nossa outra fazenda. E são 1.200 hectares, quer dizer, não é pouco, é uma quantidade relevante. E com a tecnologia que a gente vem desenvolvendo, fazendo essa junção, né, de pôr tecnologia do convencional, trazendo para a tecnologia de orgânico, investindo muito em solo, hoje a gente tem a produtividade igual do convencional. Ficando ainda em produtividade, o que reforça nossas crenças, isso é milho, soja, feijão, as produtividades dos nossos grãos, em que isso é tudo possível fazer em larga escala, a gente já faz em larga escala, produtividade igual ao convencional. Soja a gente teve 60 sacas, milho a gente teve 193 sacas, feijão 50 sacas, então mostrando que dá para fazer igual o convencional em termos de produtividade. Uma outra coisa que fala disso é um estudo que saiu esse ano, agora em setembro, do Ron Dale Institute. Depois a gente pode compartilhar esse estudo. O Ron Dale veio fazendo um estudo lado a lado de orgânico e convencional nos Estados Unidos, de grãos, milho e soja. E nesse estudo que ele já está fazendo há 40 anos, e ele soltou um paper esse ano mostrando que, primeiro, que ao longo desses 40 anos se provou que a produtividade do orgânico pode ser melhor que o convencional, principalmente porque em anos de crises, de problemas climáticos, de muita seca ou muita chuva, o orgânico é muito mais resiliente. Então, quando você pega a média, a produtividade nesses anos de dificuldade climática é melhor. Você faz a média, então na média o orgânico fica melhor de produtividade. A segunda coisa que é muito importante desse paper é eles falando e mostrando que com
agricultura regenerativa orgânica, você consegue offsetar mais de 100% da emissão de carbono dos humanos, então, por ano. Então, isso é muito emblemático, né? Mas a gente pode entrar nesse assunto depois. Continuando em termos de dá para alimentar o mundo com orgânicos, hoje a gente provou que produtividade dá e comprovamos, está dado, estamos indo para a segunda safra, está indo incrível. Se São Pedro não atrapalhar muito, que ele está atrapalhando um pouquinho, né? O clima está meio maluco, mas se ele não atrapalhar muito, a gente vai colher de novo, se Deus quiser, uma ótima safra esse ano, talvez melhor até que do ano passado. Quer dizer, o ano que vem a gente vai colher a safra desse ano. O desafio ainda é custo. Então, em custo, a gente ainda, em milho, por exemplo, vou pegar milho, soja e feijão, tá? Que são os 3 maiores cultivos nossos, em grãos. Em milho, a gente tem aí, na média, 30% a mais de custo. Principalmente porque milho demanda, do jeito que a gente faz milho na safra, não na safrinha, ele demanda muito nitrogênio. Então, o nitrogênio orgânico é caro. Composto orgânico, cama de frango orgânica, e é bem caro. Então, a gente tem já várias estratégias de como reduzir isso, de fazer composto com vegetais e fazer rotações de cultura com plantas que fixam nitrogênio, fazer milho safrinha, isso melhora muito o custo, né? Porque você planta ele depois da soja, daí você precisa botar muito menos insumos. Então, a gente já tem estratégias para reduzir muito esse custo e muito provavelmente a gente vai reduzir drasticamente. Do primeiro ano para o segundo a gente já reduziu. Soja a gente está em média aí de uns 15% a mais de custo, e em feijão a gente está praticamente igual. E 6% a mais de custo do que o convencional. Então, isso me reforça a tese de que a gente vai realmente, para o futuro, conseguir produzir orgânico com um custo muito parecido com o convencional. É isso que vai mudar o jogo. E é isso que a gente aposta. Porque hoje os mercados, assim, e quando eu falo mercado comprador, tanto os países, os países que compram no Brasil, quanto os consumidores, eles já conseguem enxergar o benefício de pagar esse prêmio pelo orgânico? A gente vê que a demanda é muito maior que a oferta hoje, né? Por isso que os prêmios são enormes, né? Você pega hoje os prêmios são enormes, sabe que os grãos também dispararam no convencional, né? Mas antes dessa disparada a gente tinha prêmios até de 3 vezes, assim. Então o prêmio é muito grande, mas principalmente porque a demanda é muito maior que a oferta. Então, se o cara quer virar uma linha dele da Unilever para orgânico, ele não tem grão suficiente para fazer essa linha. Então, hoje, né? Então, essa é a nossa aposta, que o mercado vai ficar cada vez mais demandador, as grandes empresas não viram linhas e lançam mais produtos de larga escala orgânico por falta de insumo, realmente. E isso faz o prêmio ser muito grande. Mas a gente vê que a nossa aposta é que a gente consiga produzir orgânico com um custo muito competitivo e a gente consiga fazer isso em escala, e daí escalando isso fica cada vez mais competitivo e fica mais acessível para todo mundo para poder consumir orgânico. Essa é um pouco a nossa missão. Nessa mudança de paradigma de comportamento do consumidor, que de fato está sendo, né, está em curso, eu sempre me lembro do dilema do Toshines e eu queria ver com você o que você acha. É a indústria que está educando o consumidor ou é o consumidor que está pressionando a indústria por esse novo modelo produtivo? Aqui é difícil responder, né? Mas o meu sentimento é que o consumidor que hoje se interessa mais por saúde, né? E a gente sentiu que na pandemia isso acelerou bastante, a preocupação com saúde aumentou bastante, então o consumidor está cada vez mais pedindo produtos saudáveis. E está se aprofundando um pouco no tema também, né? Porque, para mim, eu sou suspeito para falar, mas para mim, produto saudável tem que ser orgânico.
E o consumidor está começando a entender isso, né? O nível de contaminação que pode ter nos produtos. E com a pandemia eu sinto que as pessoas se aprofundaram um pouco e decidiram investir em saúde e aprofundar no tema saúde o que realmente faz bem e o que não faz bem. E isso se acelerou e a gente vê uma demanda, eu que vendo produto direto para consumidor na Fazenda da Toca, a demanda esse ano é altíssima. Na Rizomagro, a gente é uma venda mais B2C, mas mesmo aí também a demanda e a demanda por estruturar produtos, tal, a gente está vendo que tá crescendo bastante. Na Rizoma Agro, vocês atendem o mercado interno somente ou exportação também? A gente faz os dois. A gente, tanto interno como exporta. O mercado interno ainda, no Brasil, o consumo de orgânicos ainda é pequeno, né, comparado com outros países. Então, o mercado interno ainda é pequeno e por isso que a gente tem a nossa tese também de exportação. Então, a gente exporta grãos, exporta suco de limão não concentrado, congelado, exporta esse tipo de coisa. Hoje, quais são os maiores mercados compradores de orgânicos ou da agricultura regenerativa? A gente a gente exporta principalmente para a Europa e Estados Unidos, que são os grandes mercados. E o Brasil é muito competitivo no agro, né? Então a gente consegue exportar milho para os Estados Unidos, que é o país maior produtor de milho do mundo, né? Mas a gente consegue chegar com um custo lá competitivo. Então, isso é bem interessante mesmo depois do frete, tudo que no produto assim de larga escala, com o milho, o frete impacta bastante, mas mesmo com o frete a gente consegue chegar lá competitivo no mercado americano. Você tocou num ponto que eu queria até explorar um pouco mais, que é essa questão do custo Brasil, né? Todo empreendedor, numa hora, esbarra nesse custo Brasil e orgânico, muito provavelmente também. Hoje, dentro dessa estrutura que a gente chama de custo Brasil, que são custos estruturais, o que mais pesa na produção de orgânico? O que seria um empecilho aí? Para a gente, o custo Brasil impacta tem um agravante, porque na exportação de grãos, principalmente, a gente precisa para exportar para os Estados Unidos, a norma é que a gente tenha zero de contaminação por transgenia. Então, a gente precisa fazer uma linha de exportação totalmente dedicada. Então, isso gera uma complexidade bem grande. A gente está estruturando essas coisas e não é tão simples. Então, as retroáreas dos portos têm que ser dedicada para a gente, mas isso dá para se estruturar, dá para carregar diretamente no navio, com balsas, dá para exportar por container se o volume for menor, mas isso aumenta um pouco o custo. Mas realmente a logística no Brasil não está pronta para o convencional e para o orgânico, pior ainda um pouco mais. Mas o Brasil é muito competitivo ainda, por ter uma agricultura super desenvolvida e um agronegócio de excelência. O Brasil, mesmo assim, ele é bastante competitivo para exportação em commodity, tanto que a gente é o maior em soja, segundo de milho, se não me engano. Você falou também sobre o mercado europeu, que de fato é um mercado que está um pouco mais maduro com essa questão de transgênicos, né? Mas este ano a gente teve diversos problemas, principalmente reputacionais, com relação à questão da sustentabilidade, à questão da produção de grãos, de produtos, das commodities, né? De uma maneira geral, mas muito voltado aí à soja, à carne bovina. Esse descasamento, que eu diria, das preocupações institucionais com o meio ambiente, impactou os negócios dos orgânicos esse ano? Essa é uma preocupação, porque realmente esse descaso desse governo com as questões ambientais tem gerado realmente uma repulsa dos países europeus, principalmente, e agora eu sinto que essa mudança do governo dos Estados Unidos também pode vir
dos Estados Unidos também. E essa é uma grande preocupação, acho que para todo o agronegócio, né? De vir problemas de taxações ou até de ter um embargo de produções do Brasil por questões ambientais, né? Todo produtor rural que eu converso, que exporta, tem essa preocupação. E eu vejo isso como uma grande miopia do governo brasileiro, porque o Brasil tem um potencial tão grande de ser líder, de ter a gente tem já um agronegócio que é referência mundial em termos de produtividade e sustentabilidade. As leis que a gente tem no Brasil de reserva legal, APPs, são muito boas. A nível mundial, provavelmente uma das melhores. E esse governo, em vez de se apropriar disso, que o Brasil tem um agronegócio super competitivo, com regras muito ecologicamente corretas, ele está perdendo uma oportunidade disso. E com essa discussão do desmatamento da Amazônia, do fogo na Amazônia, fogo no Pantanal, esse descaso um pouco dos controles ambientais, isso está repercutindo muito mal, está afetando muito toda a imagem do agronegócio brasileiro, que não tem nada a ver com o desmatamento, né? Realmente o desmatamento, esse dado eu vi outro dia, o desmatamento na Amazônia, 98% desse desmatamento é ilegal, é crime. Então, 98% do desmatamento na Amazônia é crime, não tem nada a ver com o negócio. Então, eu vejo uma grande miopia nesse governo de não ser mais ativo nisso para proteger realmente o que é o maior gerador de PIB do Brasil, né? E pondo em risco isso, realmente. No documentário, né, que você foi o produtor executivo, Solo Fértil, é interessante ver que lá em 1934, o então presidente americano, né, Franklin Roosevelt, fez um programa justamente para fazer uma proteção ali do solo que estava sendo devastado, enfim, estava passando por um processo muito crítico. E aí passam-se algumas décadas e em 2000 a gente tem uma política negacionista, inclusive dos Estados Unidos. E eu queria saber como que você avalia o impacto desses 4 anos de governo Trump nessa cultura que você está aí também encabeçando, sendo um dos protagonistas, né, da luta que é contra o aquecimento global, contra as mudanças climáticas e por um planeta mais saudável. Aqui eu vejo que é incrível negar isso, né? O potencial que se tem de fazer práticas agrícolas regenerativas orgânicas, né? Quando você fala, só para falar em sequestro de carbono, né? Você fala em sequestro de carbono, sistemas agroflorestais de fruticultura, por exemplo, você sequestra 45 toneladas de CO2 por hectare. Isso é muito CO2. Aquilo que eu falei, nesse paper do Rondale, do Instituto Americano, que lançou agora em setembro, fala que a agricultura tem potencial de sequestrar mais de 100% das emissões humanas no mundo, né? Se fizer uma agricultura regenerativa orgânica. Então, isso é muito impactante, né? O potencial que tem a agricultura para regenerar nosso planeta é incrível. Uma das crises que ainda está debaixo do radar ainda, as pessoas não estão falando muito, mas é a perda de biodiversidade. A gente vem perdendo a biodiversidade como nunca perdeu, né? Dizem que a gente está na 6ª extinção em massa do planeta. E não se fala nisso. E olhando pelo lado positivo, a agricultura tem um baita potencial de regenerar muita vida. A gente mede nos nossos campos que uma agricultura regenerativa orgânica ela tem mais biodiversidade do que em matas nativas, porque a vida é tão grande ali, aquilo está crescendo com muita atividade, fazendo muito fotossíntese, o número de insetos e de vida nesse tipo de sistema é maior do que numa mata natural.
Então, o potencial que tem uma agricultura regenerativa orgânica é enorme para gerar muita vida no planeta. Eu falo que onde se tem mais vida no solo, é o que acontece, né? Onde se tem mais vida no planeta é no solo. E uma mão de solo fértil assim tem mais micro-organismos do que todos os humanos no planeta. Então, isso é muito impactante. A gente investe muito em trazer muita vida para o solo, né? Em regenerar essa vida do solo. E quando a gente regenera essa vida do solo, traz produtividade, regenera muita biodiversidade, né? Porque ali é o começo de toda a cadeia alimentar, né? O solo. Sequestra muito carbono, porque também o carbono ele é extraído do ar pelas plantas e é acumulado no solo fértil. Quando o solo é fértil e quando o solo está vivo, a interação fungos e bactérias é o que mais fixa carbono no solo. Então, os benefícios desse tipo de agricultura são inegáveis. A gente precisa fazer. Além disso, um subproduto disso muito bom é produzir alimento saudável para as pessoas, né? Então, além de ser uma baita ferramenta para controlar o aquecimento global, regenerar a biodiversidade do nosso planeta, a gente está produzindo alimento que é muito mais saudável para as pessoas, né? Então, para mim, é tão óbvio que a gente deve investir muito nisso, que, para mim, eu não consigo pensar em outra coisa. Mas eu sinto que é uma mudança que vai acontecer e está acontecendo. Muito puxada pelo aquilo que a gente já falou aqui, muito puxada pelo consumidor. O consumidor está começando a entender isso. Filmes como esse que eu ajudei a coproduzir são muito importantes para que todos entendam o potencial que tem esse tipo de agricultura, né? E quanto importante é fazer esse tipo de agricultura. E o consumidor pedindo cada vez mais alimentos orgânicos, é isso que vai fazer a demanda ser maior e outros produtores se estruturarem para estar fazendo isso cada vez em maior escala. Normalmente, a cabeça do empreendedor, né, ele também, a pergunta que ele faz é a questão do custo, que a gente já falou um pouco, né, que vocês estão aí, a Rizoma Agro está num processo de pesquisa e desenvolvimento muito grande para fazer essa redução de custo. Hoje, por que a produção de orgânicos ela ainda é muito mais cara, né? Ou muito mais cara, no caso da soja, 30%? Você acha que dá para igualar? E o que torna ela ainda tão cara assim? A gente tem, isso eu falei a nível da fazenda, né? Esse 30%, e a gente tem ineficiências no sistema, né? Então, quando esse produto vai para a gôndola, e ele também o varejo trata esse produto como um produto premium, e o markup normalmente é maior no varejo. Tem alguns varejistas que já entenderam que essa tendência e tem incentivado e pondo markup igual, e às vezes até menor do que o convencional, mas são poucos ainda. A grande maioria marca esse produto como um produto premium e acaba deixando o custo maior ainda para o consumidor. Por isso, quando você vai numa feira de produtor rural e tem o alimento orgânico lá, a diferença é muito pequena hoje em dia. Até para comprar hortaliças, quando você vai comprar numa feira de orgânicos, a diferença entre o que você paga na hortaliça orgânica e convencional é muito pequena. Eu chutaria que não mais que 20% do custo final desse produto. E isso mostra que todos que estão na cadeia precisam trabalhar junto para viabilizar isso, né? E, de novo, eu acho que o que vai realmente fazer isso acontecer é cada vez mais os consumidores pedirem isso, né? E isso está acontecendo, isso que eu estou feliz que está acontecendo e muito. Os custos, é aquilo que eu falei, eu acho que trabalhando e tendo uma cabeça bem aberta para trazer o melhor de todas as tecnologias, usar o melhor da tecnologia convencional para fazer orgânico, e abrindo a cabeça, a gente tem tido ótimas experiências de que pondo tecnologia convencional em prol de fazer orgânico, isso tem melhorado muito os custos.
A Rizoma Agro foi a primeira empresa, né, junto com a Ecoagro, a fazer uma captação de títulos verdes. Quer dizer, o agronegócio até hoje, ele recorreu poucas vezes ao mercado de capitais para se financiar. Como que foi esse processo? Por que a escolha desse modelo de financiamento? Bom, gente, primeiro foi um processo bem interessante, porque a gente trabalhou junto com a CBI, que é um instituto em inglês, né? Climate Bond Initiative, e eles que emitiram esse título, né? E tinha dúvida se o protocolo a gente conseguiria cumprir, né? E a gente se surpreendeu quando a gente fez todo o processo e viu que o tipo de agricultura que a gente faz e a empresa que a gente estruturou, que a gente decidiu desde o início montar uma empresa muito bem estruturada. Desde o início a gente é auditado por uma das Big Four, a gente é muito bem estruturado em termos de back-office, controles, etc. e tal, realmente para nos pôr num lugar, mesmo sendo uma empresa que ainda não é muito grande, nos pôr num lugar de que poder acessar mercado de capitais. E daí ficou muito fluido a questão de se pôr esse desafio de emitir esse primeiro Green Bond aí. E é um instrumento muito bom, uma dívida longa, que tem um custo bom e que possibilita a gente expandir as nossas operações próprias com maior velocidade. Então, eu fiquei muito feliz, na verdade, todo o time da Rizomagro ficou muito feliz e orgulhoso de ter passado por esse processo, de ser o primeiro do mundo, né? É legal ser primeiro no mundo de alguma coisa. E então foi um processo bem que a equipe da Rizoma está realmente de parabéns, porque a gente estruturou a empresa muito bem feita e um processo que deveria ser 3 meses, a gente conseguiu fazer em 1 e meio. Vocês fizeram uma captação de 25 milhões de reais, né? E a taxonomia da agricultura sustentável dentro do Títulos Verdes, ele é muito específica no uso do recurso, né? O recurso ele precisa ser necessariamente usado para aplicação em projetos sustentáveis dentro de alguns critérios que eles utilizam para enquadrar isso. Qual vai ser a utilização desses 25 milhões dentro da Rizomagro? A gente está usando principalmente para expandir a nossa operação na fazenda de Aras. A gente vai irrigar toda a fazenda, porque essa região é uma região bastante vulnerável para clima, e irrigando a gente consegue garantir lá 2 safras, que isso aumenta bastante a nossa receita. A gente também está expandindo o pós-colheita, porque a gente planta muito feijão nessa região, e o pós-colheita de feijão a gente não tinha próprio, a gente terceirizava, e isso aumentava bastante a nossa rentabilidade com esse produto também, e poder oferecer o produto com um custo mais baixo também. Isso é bastante importante. Além disso, a gente está na outra fazenda que a gente opera, que a gente arrenda dentro da fazenda Toca, a gente está aumentando a área também de SAF, de sistemas agroflorestais. Esse é um sistema que acho que está ganhando cada vez mais adeptos, né? Acho que a Embrapa fez um trabalho muito grande, mas especialmente na integração lavoura, pasto e floresta, que é um pouco diferente de vocês, mas de qualquer forma, essa integração com a floresta, ela é mais do que uma questão de sustentabilidade ecológica, ela também é uma sustentabilidade financeira. Com certeza, além de resiliência, né? Os sistemas agroflorestais, eles são sistemas que são muito mais resilientes do que sistemas de monocultivo, né? Porque você tem vários elementos, como numa floresta, né? Você tem vários elementos arbóreos e bastante diversidade, né? Então, isso te deixa muito mais resiliente, e resiliência para a agricultura
com essas mudanças climáticas é muito importante. Então, a gente tem isso muito no nosso radar, dentro do nosso P&D, a gente pensa bastante em sistemas cada vez mais resilientes, e a gente já vê, por exemplo, em lugares com maior matéria orgânica do solo, que já foi criado, né, porque a gente vai aumentando esse nível de matéria orgânica do solo nos nossos sistemas, porque são sistemas que criam bastante matéria orgânica, e a gente teve veranicos, né, momentos de sem chuva, nesses últimos anos importantes, e a gente viu que áreas que já estão com maior matéria orgânica no solo, ou que seja, que já criou mais solo, elas ficaram muito mais resilientes. Então, as culturas que estão nessas áreas que com mais matéria orgânica do solo, elas passaram muito melhor as épocas de seca. Então, resumindo e para tentar responder a tua pergunta, realmente sistemas diversificados, como o ILPF da Embrapa, os sistemas agroflorestais, os sistemas de rotação de cultura, investindo muito em formação de solo, são sistemas muito eficientes e mais resilientes, que para mim é uma coisa muito importante para a agricultura para o futuro. Uhum. Voltando só um pouquinho à questão do Títulos Verdes, vocês têm outras fontes de financiamento? Vocês utilizam essas fontes de financiamento oficial? A gente teve, como a gente estava falando também, o mercado agrícola, agropecuário, de uma maneira geral, ele é muito dependente do crédito, né? Por um descasamento entre compra e venda. Como é que você acha que o produtor brasileiro ele precisa estar mais aberto a essas novas fontes de financiamento? Sim, são fontes que cada vez devem ficar mais eficientes, né? Hoje no Brasil a gente já tem um incentivo para a agricultura, né? E de crédito para a agricultura, os termos da safra, tem um plano específico para a agricultura de baixo carbono, tem incentivos importantes aí para a agricultura, e a gente usa todos eles também, além do Green Bond, né? Logicamente, agora com esse Green Bond, a gente precisou menos de recursos de curto prazo, a gente conseguiu estender um pouco os nossos recursos, então isso foi bastante bom para a empresa, mas a gente usa todos os instrumentos de mercado para estar crescendo e produzindo. Realmente a agricultura é bastante capital intensivo, mas tem uma facilidade de financiamento importante, que é importante até para garantir a segurança alimentar, né? Uhum. Essa é uma questão interessante, né? A gente está enfrentando aí uma das maiores crises sanitárias que o mundo viveu nas últimas décadas, pelo menos. Como você acha que o mundo ele se tornará diferente quando a gente fala em aspectos sanitários para a alimentação? Difícil dizer, né? Mas eu acredito que foi um wake-up call aí, né? Uma chamada aí para todo mundo acordar sobre a questão sanitária e a questão de possíveis pandemias, né? Essa foi meio uma tempestade perfeita, né? Mas eu sinto que infelizmente teve muito sofrimento e perdas nesse período, mas eu acho que teve grandes aprendizados também, né? E eu acho que um dos grandes aprendizados que isso muda bastante para a agricultura é realmente o consumidor cada vez mais começar a pensar na saúde deles, né? E a gente vê uma tendência grande para ir para produtos saudáveis, e que isso é bastante saudável para o que a gente faz, né? Uhum. Talvez essa seja uma grande oportunidade, inclusive, para o mercado de orgânicos, né? Você vê alguma outra tendência que aponte aí grandes oportunidades para os produtores brasileiros interessados na agricultura regenerativa? A questão climática e a questão realmente de sequestro de carbono, isso é bem importante também. A gente
hoje já mede nas nossas fazendas, né, o potencial de sequestro de carbono. A gente ainda não certificou ainda para monetizar esses créditos de carbono, mas é uma coisa que a gente está em processo de fazer. Com um pouco mais de escala, vai fazer sentido para a gente já começar a monetizar os nossos sequestros de carbono, que é um mercado que a gente vê que deve crescer muito, porque a demanda por créditos de carbono deve crescer muito, né? Agora, com os Estados Unidos voltando para o Acordo de Paris, a demanda vai crescer bastante para créditos de carbono, e o Brasil é um dos países que tem um dos maiores estoques de crédito de carbono do mundo. Então, realmente, investir nisso pode ser bem interessante, e isso vai começar a viabilizar coisas interessantes, por exemplo, preservar florestas com o seu estoque de carbono. Isso é meu sonho de ver isso acontecendo, e já tem projetos se estruturando nesse lugar. Você falou em sonho, né? E aí a gente de novo vai esbarrar no problema que nós temos o potencial, né, de liderar esse processo, mas ao mesmo tempo a gente está fora do acordo, né? Então, eu vejo isso como uma grande miopia do Brasil e do atual governo, não, nem por crenças pessoais, mas porque eu sou um cara que, para mim, é muito importante biodiversidade, meio ambiente, e a gente regenerar nosso planeta. Para mim, isso é o que me move na minha vida. Então, são crenças pessoais, mas pensando em país, para mim é uma incoerência enorme a gente não ter um direcionamento que realmente incentive a nossa preservação ambiental muito fortemente, porque esse, no meu ver, esse é o nosso grande ativo do Brasil. Para mim, como já falei, repito de novo, é uma grande miopia a gente não vê o nosso maior ativo, que para mim o nosso maior ativo é um ativo que está super escasso no mundo, que é o nosso ativo de biodiversidade. Para o Brasil não valorizar isso, e esse atual governo não valorizar isso, eu acho um problema sério. E espero que isso mude, e porque, infelizmente, o meio ambiente não espera muito, né? Você acha que o Biden agora, nesse novo governo que se inaugurará em janeiro, pode ajudar numa correção de rumo, inclusive aqui no Brasil? Você acha que ele vai ter uma posição firme com isso diante do mundo? Assim? O que você espera? Acho que é difícil dizer, né? É difícil dizer, e eu acho que tem riscos aí até, porque de ter uma política que prejudique o Brasil, porque por a gente estar sendo irresponsável e não cuidar do nosso meio ambiente, né? Então, realmente, eu acho que tem um risco aí. Não sei que política que ele vai fazer. Eu acho que, com certeza, muito provavelmente, ele vai incentivar a produção de coisas regenerativas orgânicas nos Estados Unidos, né? Isso é bom. Eu acho isso bom. Eu acho isso bom para a gente, que vai também, talvez, ser necessário para a gente incentivar também esse tipo de produção. E isso pode gerar uma espiral positiva de crescimento da agricultura regenerativa orgânica. A gente está se encaminhando aí para os minutos finais. Queria que você abrir esse espaço um pouco para você falar ao produtor ou falar, enfim, aos interessados da agricultura regenerativa e dar um último recado e suas últimas palavras nessa live. Acho que é um pouco do resumo que a gente falou, né? Foi muito legal estar aqui, e para mim virou meio que missão de vida, né? Essa coisa de realmente desenvolver em larga escala uma agricultura que, em vez da gente estar tentando dominar a natureza, a gente entra em colaboração com a natureza,
Para mim, o futuro é um futuro colaborativo, não é um futuro competitivo. Tanto entre seres humanos, que a gente pode botar em qualquer nível, países, estados, entre pessoas, entre empresas. Para mim, o futuro é um futuro que todos, em todos os níveis, tentam colaborar mais do que competir. Quando a gente colabora, a gente gera abundância. Quando a gente compete, a gente gera escassez. E na agricultura, é exatamente a mesma coisa. Se a gente fica tentando competir com a natureza ou tentando dominar a natureza, a gente gera escassez. Se a gente pensa na natureza como um grande aliado, a gente pode gerar muita abundância. É isso que eu tenho experienciado nesses últimos meus 12 anos, vendo acontecer. Não é que eu estou lendo um livro ou escutando alguém falar, eu vi isso acontecer. Que realmente a gente se aliar com a natureza gera muita abundância, gera sistemas extremamente produtivos. Então, talvez como aqui para finalizar, eu falo que eu sou muito otimista e tenho muita esperança que a gente vai realmente cada vez mais, em larga escala, regenerar nosso planeta, porque a gente precisa regenerar. Hoje não dá mais só para a gente esperar e reduzir e tentar ser cada vez mais sustentável. A gente precisa ter iniciativas de regeneração, porque a crise climática é grave, a crise de perda de biodiversidade é muito grave. Mas eu sou um otimista nato e vejo muita possibilidade e vejo que dá para fazer em larga escala tudo que a gente falou aqui. E aí, só como a gente está falando na Isto é Dinheiro, acho que é importante a gente ressaltar, como a gente pontuou em toda a nossa live, que sustentabilidade ela é um triple bottom line, né? É social, ela é ecológica, mas ela é financeira. A gente está falando de lucro também, né? Para mim isso fica até claro, né? E eu acho que as pessoas, muitos já entenderam que investir em sistemas sustentáveis, investir em sustentabilidade, investir nessa nova economia verde, numa nova economia que é mais colaborativa em vez de competitiva, isso é um ótimo negócio. Isso é o futuro e é o futuro que eu quero ver. Eu fiz 50 anos esse ano e costumo brincar que na minha próxima metade de vida eu quero ver um mundo muito melhor e é um mundo que eu quero deixar para meus filhos também. E estou trabalhando arduamente para tentar fazer esse mundo do jeito que eu acredito que ele tem que ser. Pedro Paulo Diniz, muitíssimo obrigada por ter aceitado e por ter compartilhado toda essa história aí de vida da Rizoma Agro, também da Fazenda da Toca com a gente. Muito obrigada pela participação. Legal, é um prazer estar aqui. E a você que está nos assistindo, eu já deixo aqui o convite. Na próxima quinta-feira tem nova live da Dinheiro e a gente te espera sempre às 5 horas da tarde. Muito obrigada e boa tarde a todo mundo.